Abra sua Bíblia, te convido a abrir sua Bíblia ou acessar Evangelho de Mateus. A gente lê nessa noite o capítulo 4, do verso 18 ao verso 20. Evangelho de Mateus. É o Mateus, hein, hoje, hein? O Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, de 18 a 20. Eu estou lendo nessa noite a Bíblia A Mensagem, tá? Então é uma versão que vai soar diferente da sua aí, provavelmente. O texto diz assim: caminhando pela praia do mar da Galileia, Jesus avistou dois irmãos, Simão, mais tarde chamado Pedro, e André. Eles estavam pescando, lançando as redes no mar. Era nisso que trabalhavam. Jesus convidou: venham comigo, vou fazer de vocês um novo tipo de pescador. Vou mostrar como pescar pessoas, em vez de peixes. Sem ao menos fazer uma pergunta, eles simplesmente largaram as redes e foram com ele. Vamos orar mais uma vez? Pai eterno, Pai querido, Pai de amor, a gente se curva diante de Ti nessa noite e a gente pede que o Teu Santo Espírito nos ilumine para a gente discernir Teu Evangelho, discernir a nossa vocação, para que nós fomos chamados, Senhor. Que o Senhor nos dê clareza, nos dê luz, nos dê discernimento, nos ajude, Pai amado, a viver a vida que o Senhor deseja que nós vivamos. Eu peço por mim, peço por cada irmão, irmã, cada um que está aqui nessa noite ouvindo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmão, irmã, não sei se você já parou para se perguntar qual a tua vocação. Para que você foi chamado? Para que Deus te chamou? O que você pensa em relação à sua vida quando você pensa a questão da vocação, desse chamado de Deus para nossas vidas? É muito triste porque quando a gente pensa em vocação, em chamado, muito provavelmente você que já frequentou igreja, frequenta igreja, participa da vida de alguma igreja, você pensa em culto missionário, você pensa naqueles momentos em que vai existir um apelo para que pessoas possam se dispor a serem missionários, missionárias em outros países, ou serem pastoras em alguma congregação, como, se eu não me engano, o sobrinho do Dorival recentemente passou pelo processo de concílio pastoral e foi aprovado, né? E vai ter um culto lá de consagração ao ministério pastoral. Semana que vem o César, que é aqui da nossa comunidade, ele vai ter também um concílio pastoral e ele vai ser submetido lá a um monte de questões e, se Deus quiser, lá para o dia 12 de outubro ele vai ser consagrado pastor. E a gente, quando pensa em vocação, a gente reduz o que significa ser chamado por Deus para pessoas que exercem esse tipo de vocação específica. E nada de errado com elas, né? Eu sou pastor, ministro religioso, existem pessoas que de fato são vocacionadas de maneira específica para poderem atuar de um jeito especial dentro do reino. Nada de errado com isso. Mas é errado a gente reduzir a questão do que significa vocação a isso. Muitas vezes a gente acha que a gente está cumprindo a vocação de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida, quando a gente manda uma oferta para um missionário que está longe da gente. Eu tenho outro nome para isso. Não que você não tenha que mandar oferta, mande a oferta. Mas quando você só manda a oferta e acha que você cumpriu o teu chamado, você está terceirizando a vocação. Quando você acha que o chamado de Deus é do pastor, é do missionário, e tão somente isso não tem a ver necessariamente com você, você está terceirizando a vocação.
Por isso essa mensagem sobre vocação nessa noite diz respeito a todos nós, sem exceção. Todos nós, sem exceção. Além do mais, quando a gente pensa a questão de ser chamado por Deus, de ser vocacionado por Deus, de cumprir aquilo que Deus deseja que a gente faça nesse mundo, às vezes a gente se pega com peso na consciência porque a gente acha que a gente não distribuiu Bíblia o suficiente. A gente acha que a gente não falou das 4 leis espirituais o suficiente para as pessoas. A gente acha que a gente não aplicou os métodos evangelísticos de maneira eficaz. Talvez você ache até que essa igreja, por alguma razão, ela não cumpre a sua vocação, porque ela não tem um dia agendado na agenda oficial para o dia do evangelismo. Talvez você ache isso. E eu quero dizer para vocês com toda sinceridade e honestidade, que esse tipo de conceito de vocação, que reduz o que significa ser chamado por Deus a um proselitismo para a gente poder chamar pessoas para elas se converterem e virem para a nossa igreja, ou reagirem a algum tipo de apelo que a gente faça, isso é infantilidade, gente. Isso é algo infantil do ponto de vista do que significa a fé, do que significa o evangelho, do que significa aquilo que Jesus está fazendo aqui com Pedro e André. Jesus não está matriculando Pedro e André num cursinho de evangelização. Jesus não está matriculando Pedro e André numa viagem missionária, para eles poderem ter uma experiência missionária e voltarem para casa e dizerem assim: ufa, cumpri meu chamado. Não é isso que está acontecendo aqui. O convite de Jesus é muito mais profundo do que isso, eu espero que a gente consiga compreender isso nessa noite. Mas eu quero convidar vocês nessa noite, sem dúvida nenhuma, para a gente revisitar, ressignificar, alterar o nosso conceito daquilo que significa vocação e chamado de Deus. Porque se a gente permanecer com o mesmo conceito, com a mesma ideia, com a mesma lógica, a gente vai continuar repetindo coisas que são rasas, perto daquilo que Jesus faz quando Ele chama e vocaciona pessoas. Então se preparem na sua cadeira aí para você ter coragem para a gente poder avançar. Porque a história da igreja está recheada de exemplos infantis. E eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Vocês sabem que nós, evangélicos, a gente é fruto de um movimento que é europeu, que lá no século XVII era chamado de puritanismo. Os puritanos, boa parte deles ali na Inglaterra, os ingleses puritanos, eles eram pessoas que se achavam chamadas por Deus, vocacionadas por Deus. E nessa ideia de vocação deles, eles eram camaradas que queriam impor para toda a sociedade inglesa da época ideias religiosas que eles tinham para poder cumprir a vocação que eles achavam que eles tinham, o chamado de Deus divino para eles. E aí, sabe o que eles faziam? Eles diziam o seguinte: olha, toda a sociedade aqui tem que guardar o dia do Senhor. Sabe qual que é o dia do Senhor? O domingo. E como se não bastasse eles quererem impor a guarda do domingo para toda a sociedade, eles colocavam regras para poder guardar o domingo. Vou contar para vocês algumas regras aqui, e eu li isso daqui, gente, num livro de quem estava defendendo os puritanos. Então, perceba que ele faz um capítulo lá, esse autor, para dizer as controvérsias dos puritanos. Olha que interessante. Era proibido, eles achavam que assim, eu estou respondendo à chamada divina se eu instruir jovens namorados a não se sentarem sobre uma macieira em um pomar nos domingos. É mole? Eles queriam colocar como regra para a sociedade inglesa, assim, você tá namorando aí, você está com o seu crush, assim que se diz, né? Essas linguagens novas, crush, né? Você está namorando, se você sentar
lá sob debaixo de uma macieira em um pomar, no domingo, pecado. O cara que defendia esse tipo de ideia era alguém que se sentia assim: nossa, eu sou chamado por Deus, Deus me chamou aqui para colocar ordem na casa. Tem mais de domingo, ó, tudo isso aqui é sobre o dia do Senhor. Teve uma mulher lá na Inglaterra que ela foi multada porque ela torceu e estendeu roupa no domingo. Multa. Isso aí. Eu imagino que aquele que multou devia ser uma pessoa muito religiosa, muito piedosa, muito santa. Ele deve ter voltado para casa assim e falado assim: puxa, Senhor, cumpriu o seu chamado. Olha que coisa linda, hein? Tem mais uma, que um soldado também foi multado. Por quê? Porque ele umedeceu um pedaço do chapéu velho dele para colocar em seu sapato com a intenção de proteger o pé. No dia do Senhor. Multa para o soldado. Além dessa questão do domingo, esses puritanos, eles raramente, presta atenção nisso, olha que coisa interessante, exótica. Eles raramente deixavam os filhos deles se aproximarem deles, os pais puritanos. A não ser que fosse para, de maneira muito explícita, ter algum tipo de instrução útil. Então ele achava que assim ele estava respondendo ao chamado divino para educar adequadamente a sua casa. Existiam maridos que não sentiam-se confortáveis em expressar o seu amor, sem sempre fazer ressalvas, para poder delimitar ali os limites desse amor em relação às suas mulheres. Porque tudo tinha que ser para a glória de Deus. Se tudo é para a glória de Deus, como que eu vou ficar dizendo para minha mulher assim: nossa, como você é linda, como eu te amo, como você é maravilhosa? Não, é para a glória de Deus. Então, quando eu for elogiar, eu tenho que ser bem cauteloso para não elogiar tanto. É mole ou quer mais? Então, vamos mais uma. Ordem. Na Inglaterra chegou a ser banida a ingestão de pudim de ameixa no dia de Natal. Já imaginou um negócio desse? Eu não consigo nem entender direito qual que é a lógica disso aqui, mas, enfim. Então, tem gente que se acha chamado por Deus, lá na Inglaterra do século XVII, para fazer esse tipo de coisa. Só que daí, sabe o que acontece na Inglaterra do século XVII? Depois você estuda um pouquinho da história desse contexto, você vai ver que teve ali uma guerra civil terrível entre esses puritanos que queriam uma igreja protestante e entre os católicos que queriam um rei católico. O negócio pegou fogo lá, até uma hora que esse povo puritano, ninguém mais aguentava eles, e aí eles vieram para onde? Para Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra são os Estados Unidos da América, são os pais peregrinos que chegam ali nos Estados Unidos da América. E eles chegam nos Estados Unidos querendo o quê? Cumprir o chamado de Deus, a vocação de Deus. Em outras palavras, tudo aquilo que eles não puderam fazer lá, que expulsaram eles queriam agora fazer lá na América do Norte. E cumprindo a vocação de Deus, o chamado de Deus, o que eles fizeram com a América do Norte? Dentre tantas coisas, eu vou obviamente citar aqui exemplos do ponto de vista religioso bastante complicados. Além de todo tipo de epidemia que eles trouxeram por conta de doenças europeias, junto lá de indígenas que viviam ali, a lógica deles era uma lógica totalmente colonizadora. Eles tinham uma ideia de destino manifesto. Não sei se você já ouviu falar nisso. Eles acreditavam que eles eram chamados por Deus para instaurar naquela terra a nova Israel, a nova Jerusalém. Eles eram vocacionados para colocar ali, para fazer ali, tudo aquilo que eles foram proibidos de fazer na Inglaterra. E eles se sentiam legitimados por Deus, vocacionados por Deus, para fazer tudo o que eles fizeram ali,
massacrando comunidades indígenas, pagãos, segundo eles, em nome do quê? Em nome de Deus. Em nome de Deus. E aí, conforme os séculos passam e avançam, toda essa América do Norte e uma área específica do sul dos Estados Unidos é onde a gente tem os grandes movimentos de missão. E os missionários vêm para cá, para a América Latina, para nos evangelizar. E nós somos evangelizados por todo esse caldo religioso, cultural, que constituiu na nossa cabeça e no nosso imaginário o que significa ser chamado e vocacionado por Deus. Até o dia que eu me lembro eu estou falando aqui muitas vezes pensando em pessoas muito queridas, mas é uma questão do imaginário, é uma questão de cultura, que vai sendo permeada ao longo do tempo, de década em década, século em século. Eu era criança, bem criança assim, sabe? Acho que da idade da Helena, André. E eu me lembro que eu recebi uma visita de missionários norte-americanos em casa, e eu me lembro que um dos filhos deles, na minha idade, a gente brincando, conversando, querendo ali se divertir, ele chegou no meu quarto, aí ele viu os meus CDs. E os meus CDs ali com aquelas músicas do mundo. E ele dizia assim, isso não ser bom, isso não ser bom, isso não ser bom, esse não prestar, esse não prestar. Nada prestava do que era meu. E essa lógica, ela estava construída em cima do quê? De alguém que se sentia vocacionado, chamado por Deus para chegar na casa de outra pessoa e dizer aquilo que não era bom. Nós fomos constituídos dentro dessa lógica, uma lógica proselitista, em que a gente olha para as pessoas de cima para baixo, dizendo para ela, talvez não verbalmente, mas no nosso interior, nos nossos olhares, no nosso jeito, você é um pagão. Você precisa daquilo que só eu tenho para te oferecer. Você precisa. E eu sou chamado por Deus para te entregar isso, para te entregar isso. E a gente repetiu e repete esse tipo de lógica, esse tipo de mecânica, esse tipo de mentalidade, novamente, proselitista, reducionista, daquilo que significa ser chamado por Deus. A gente acha que ser chamado por Deus, meu irmão e minha irmã, significa eu repetir alguns trechos de teologia para alguém. E se eu estou falando sobre algumas frases teológicas para alguém no meu trabalho, eu cumpri a vocação de Deus. E eu estou te dizendo nessa noite que isso não significa ser chamado por Deus. E eu digo até mais, eu acho que nem esse é o meu chamado de Deus. Até eu, como ministro religioso, eu não quero reduzir a chamada de Deus sobre a minha vida a dividir com vocês proposições teológicas. Senão, gente, a gente tinha que se matricular todo mundo numa escola, para ficar decorando coisas. Não é isso, ser chamado por Deus não pode ser reduzido a isso. A gente precisa alterar, mexer, mudar, ressignificar o conceito do que é ser chamado por Deus. E para isso, eu creio que um caminho importante que eu aprendi com o biblista Francisco Ouro Fino é o seguinte: é entender qual é a chamada, a vocação, melhor dizendo, do próprio Deus. Porque se a gente compreender e assimilar qual a vocação de Deus, a gente vai saber qual a nossa vocação, amém? E qual que é a vocação de Deus? Teve um dia que o Senhor, Deus, Ele chamou, Ele vocacionou um tal de Abrão. Quem lembra do Abrão? Pai da fé. O Abraão, um pagão, lá da Mesopotâmia, eu ouvi uma voz que dizia assim: Abrão, sai da terra da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. E você vai ser pai de muitas nações. E eu vou fazer a partir de você uma coisa muito especial, muito especial. E o que Deus está querendo fazer? E por que Deus está chamando Abraão? Porque Deus, Ele não está querendo somente que o Abraão seja alguém especial e bonitinho na história. É que o mundo está caótico.
As sociedades estão caóticas. O mundo está prevalecendo a violência naquele mundo. Aquele mundo está um caos. E diante do caos da sociedade daquela época, Deus não fica sentado lá num banco, assim, numa cadeira de balanço, balançando, contemplando o cosmos, dando uma olhada nas coisas e fingindo que está tudo bem. Não, diante do caos humano, Deus, ele se sente, ele é vocacionado para responder às demandas do mundo. As tristezas do mundo, os sofrimentos do mundo, das pessoas humanas. E por isso ele fala: Abrão, vem aqui que eu vou te fazer a partir de você um povo para ser um referencial, para ser um modelo, para poder testemunhar daquilo que eu quero ensinar para as nações. Você vai ser pai de muitas nações. Muitas. Não somente de uma, mas de muitas. A partir de você, pecador, mentiroso, complicado que o Abraão é, que se você ler a história lá de uma maneira bem, sem assim romantizar nada, só você vai ver que ele era um cara complicado, mas a partir dele, Deus tem um projeto para responder ao caos humano. Deus, ele tem a vocação de responder às dores humanas. Lembra quando Israel, os hebreus na verdade estavam ali, escravos no Egito? Escravos no Egito. 400 anos de escravidão. E o povo ora, clama a Deus, chora. O que Deus faz? A vocação de Deus é responder à angústia humana, à dor humana, à escravidão humana, à violência que está chegando ali, que está acontecendo naquele mundo. E essa oração chega até Deus e ele chama quem? Moisés. E Deus, na sua vocação para responder a essa dor humana, ele chama o Moisés para o Moisés ser aquele cara que vai ser usado como instrumento dele para libertar aquele povo da escravidão no Egito, ser conduzido a uma terra de liberdade. Moisés, assassino, pecador, medroso, eu não sei falar, Deus. Aí Deus tem que chamar o Arão, o irmão dele, para ir falar para o faraó, porque ele se sente meio inseguro, etc e tal. Mas ele chama, e por que ele chama? Porque Deus é vocacionado para responder às mazelas humanas. E aí, como se não bastasse, Israel se constitui como povo, e nesse povo de Israel passa a imperar o quê? Injustiça. Governantes absolutamente antiéticos, gente que pisa no pobre, gente que adultera peso de balança, uma classe sacerdotal corrupta. E diante dessas injustiças, dessas mazelas de Israel, o que Deus faz? Na sua vocação ele chama profetas para denunciarem todas as injustiças que estão acontecendo no povo de Deus. No povo de Deus. E aí a humanidade, como a gente sabe, ela continua uma caca, né, gente? Infelizmente a coisa continua ruim. E chega um dado momento que diante da maldade humana, do desespero, da angústia do ser humano, no ápice da revelação divina, no ápice do amor generoso de Deus, ele envia seu filho. Deus em pessoa, Deus encarna, se faz carne, habita entre nós. E diz Lucas capítulo 4, que Jesus, quando lê o rolo do profeta Isaías numa sinagoga, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. E esse Espírito me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, cura aos cegos, anunciar o ano da graça do Senhor. Deus, vocacionado por responder às mazelas humanas, ele se faz gente, se faz carne, vem aqui para essa terra, vem aqui para esse mundo, chora, sente fome, experimenta a nossa realidade, e
um se compadecer do ser humano num nível que a gente não consegue entender como isso cabe em Deus. Ele vem e cuida dos empobrecidos. Ele toca os leprosos daquele mundo. Ele atende, ele dá voz às mulheres daquele tempo. Ele acolhe as crianças. Gente, pobre, leproso, mulher, criança, é gente naquela cultura maldita, é gente amaldiçoada, é gente perdida, é gente suja, é gente impura, é gente que não tem valor. Mas diante desse caos, Deus vem na pessoa de Jesus de Nazaré e se manifesta, sendo fiel à sua vocação, de insistir e persistir em cuidar desse ser humano que está sofrendo, Diante dessa vocação de Deus, quando a gente vai para as Escrituras e volta para Mateus 4, 18, 20, diante disso tudo, não dá para a gente conceber e achar que quando Jesus chama Pedro e chama André para serem pescadores de homens, não dá para achar que ele chama eles para eles ficarem repetindo tão somente, aceita Jesus, levanta a sua mão, repete essa oração. Não dá para reduzir o chamado de Deus que a gente está compreendendo aqui, e esse chamado decorrente, esse convite de Deus para participar da vocação que é dele, para falar assim, ó, você tem que virar batista, porque se você não virar batista, não sei não, hein? Não dá para reduzir isso que Deus está fazendo através de Jesus com Pedro e André a uma catequese. Vem aqui que eu vou te catequizar, ó, decora. Eu me lembro quando contar para vocês uma história. Eu me lembro quando eu me desviei da igreja. Eu me desviei da igreja. Aí no meio do meu desvio, eu conheci a Aline, que é minha esposa, né? Aliás, eu já conhecia, mas a gente retomou um namoro, foi alguma coisa assim, enfim. E aí uma hora a gente falou, vamos voltar para a igreja. E a gente voltou para a igreja. Na volta da igreja, a gente teve um curso, Verdades Básicas, um pastor maravilhoso. E ele sentava com a gente com uma apostila, frases, sabe aquela coisa? Complete aqui, né? Aí você tinha que completar as lacunas da apostila. O que me marca nessa história toda de fazer esse curso com o pastor, não é a lacuna, eu não lembro das frases. Eu não lembro o que eu preenchi nas lacunas, eu não lembro. Mas eu lembro do afeto dele, do carinho dele. Isso foi muito importante. Agora, não é a apostila, não é o decorar frases, que vai significar que agora o André é desviado, agora ele está respondendo ao chamado divino. E portanto, irmãos, eu pergunto para você, pergunto para mim, pergunto para todos nós aqui, o que significa então ser chamado por Deus? O que significa deixar de pescar peixe e passar a pescar pessoas? Porque, sem dúvida nenhuma, esse Deus que é vocacionado, Ele também nos vocaciona, Ele nos chama, e nos chama a todos. A todos. Não é um trabalho do pastor, não é um trabalho do missionário, é um trabalho nosso. Se nós somos o povo que segue a Jesus de Nazaré, nós somos obrigatoriamente o povo chamado por Deus para contribuir com a missão dele no mundo, para participar da vocação dele aqui no mundo. Você, portanto, quer seja pastor, quer seja missionário, quer não seja, você está sendo chamado e Deus está gritando aqui te chamando. Não que Ele precise da gente, que até as pedras podem dar conta do trabalho, se Ele quiser. Mas na graça, na bondade, na misericórdia dEle, Ele nos convida a participar. Ele nos chama a participar. Para quê? Qual é o nosso trabalho? Para que Deus está nos chamando?
Deus está nos chamando para respondermos ao sofrimento humano. Tem gente nesse mundo sofrendo. Tem gente nesse mundo angustiado. Tem gente nesse mundo perdido. Tem gente nesse mundo vivendo em trevas. Deus está nos chamando para a gente, não para a gente pescar peixe, para a gente pescar ser humano. E o trabalho de pescar ser humano não pode ser reduzido a tudo isso que eu disse antes. Tanto faz o pudim que você come. Tanto faz a denominação que você é. Tanto faz a catequese que você fez. Agora, ser pescador de homens, de humanos, é para isso que Deus nos chamou. Alguns deles são os que estão gritando. Tem gente na nossa sociedade gritando. Gritando. Tem gente no nosso mundo, no nosso tempo, gritando de dor. Gritando, pedindo auxílio, pedindo socorro, pedindo ajuda. Tem gente no nosso mundo, no nosso tempo, na nossa cidade, na sua vizinhança, gritando. Se você está ouvindo alguém gritando perto de você, esse é o teu próximo. Lembra? Ama a Deus de todo o coração e o teu próximo como a ti mesmo. A gente fica com o coração dilacerado de ver crianças em Gaza gritando. Elas estão gritando lá também. Tem gente gritando lá também. Mas tem gente gritando mais perto da gente. E esses que estão gritando perto de nós, a vocação de Deus é responder esse grito. E nós todos aqui hoje estamos sabendo em alta voz, em bom tom, de maneira clara. Você pode não ter entendido nada do que eu estou falando, mas pelo menos você está entendendo. Deus está te chamando para acudir aquele que está gritando agora perto de você. Deus está querendo responder a esse grito e Ele vai dar um jeito de fazer isso. Mas Ele deseja, Ele quer que você e eu participemos do cuidado e do amparo desses que estão gritando. Tem gente perto da gente tentando fazer um malabarismo para sobreviver com um salário mínimo, gente. Gritando, desesperado, se endividando, com o nome sujo no Serasa. Tem gente que não sabe como vai ser o mês que vem. Tem gente batendo na porta do nosso carro, no nosso vidro, dizendo, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa para comer, que eu não sei como vai ser. Tem gente lá, eu passo ali muito ali pelo Parque Vila Lobos, e tem aquela praça ali do CEAGESP. Tem gente gritando, tem mulher gritando com um bebezinho no colo de meses, gritando, desesperada, batendo no meu vidro. Deus está olhando para isso, e Deus não está inerte, o impulso de Deus, a vocação divina é responder a esse grito. E para responder a esse grito, Deus deseja nos usar como instrumentos seus no mundo, pessoas chamadas por Ele para acolher, para abraçar, para acudir, para tentar fazer alguma coisa com esses que gritam. É o nosso papel. É a nossa função, é por isso que a gente é chamado por Deus. É por isso que a gente é vocacionado por Deus. É por isso que a gente está nesse mundo, para fazer a diferença com esses que estão gritando. E além disso, tem gente que não consegue nem gritar. Tem gente que já acabou a força. Tem gente que não tem mais força para gritar. Tem gente que entregou os pontos. Tem gente que está sem voz. Tem gente que não tem, sopro dentro de si para poder pedir socorro. Esses sem voz, esse grito silencioso também sobe a Deus. E Deus, na sua vocação, está preocupado com esses que não têm voz. E na vocação dele, Ele nos chama, nos vocaciona para cuidar, para pescar esses seres humanos que estão sem voz, Gente que é vítima de um sistema, gente.
Ou você acha que alguém é morador em situação de rua porque quer, que gosta, que está afim de ficar na rua, simplesmente? Gente que está doente em casa, em silêncio, e não tem condição de sair nem para ir para o sistema único de saúde, universal de saúde, o SUS. Tem gente sofrendo, sem voz. Porque existe uma lógica, existe um mundo, existe um príncipe das trevas operando nesse mundo. E esse príncipe das trevas operando nesse mundo, ele orquestra um sistema que produz em massa gente sem voz. Ele arranca a voz das pessoas. Nós somos todos chamados por Deus para sermos instrumento nas mãos dele, para poder dar voz àqueles que não têm voz, para poder cuidar daqueles que não têm quem cuidem deles, para poder acolher aqueles que não têm quem os acolham, para poder abraçar aqueles que não têm abraço, para poder amar aqueles que não têm amor, aqueles que foram abandonados por todos, por todas, às vezes pela sua própria família. E aí muitas vezes aconteceu já na história da minha vida, aqui nessa comunidade, pessoas como essas, em que elas ao longo do caminho, elas são pessoas que estão afetadas por esse processo, obviamente. E elas dão dor de cabeça às vezes. E às vezes alguns falam, pai pastor, não dá mais, não dá mais. Aí eu falo, 70 vezes 7, tem que continuar, tem que permanecer, tem que insistir, tem que amar, porque a gente é esse povo. Nós somos os vocacionados por Deus para amparar e cuidar desses. Irmão, irmã, a gente tem que parar de ficar querendo defender bilionário. Tem gente que se acha vocacionado por Deus para defender a causa de bilionário. Para de pensar em bilionário. Para de defender bilionário. Defende esses aqui, os sem voz. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para cuidar dos empobrecidos desse mundo. E além disso tudo que eu já falei, tem gente exausta. Tem gente exausta existencialmente. Tem gente que está vivendo dentro de quartos escuros. Tem gente que está sem esperança. Tem gente que está sem força. Tem gente que está abatida. Tem gente que está perdida. Tem gente que está angustiada. Tem gente sofrendo perto da gente. Tem gente na tua família que está sofrendo, meu irmão e minha irmã. Tem gente na nossa comunidade que está sofrendo. Tem gente no seu condomínio que está sofrendo. Sabe aquela pessoa que você pega o elevador todo dia? Aquela pessoa que você sai ali na rua da sua casa, você dá bom dia àquele porteiro do prédio? Sabe aquela pessoa lá que você vai, bate um papo, aquela pessoa do caixa que você paga ali na mesma padaria para comprar o pãozinho? Sabe aquele colega de trabalho que você troca meia dúzia de palavras, toca o barco de qualquer jeito, faz seu trabalho, pega e vai embora? Sabe o teu chefe? Sabe o teu pai, tua mãe? Sabe teu irmão, tua irmã? Sabe teu sobrinho, sobrinha? Sabe teu filho, tua filha? Sabe quem está perto de você? Tem gente perto da gente que está assim, exausto, sem esperança, desesperada. Irmão, irmã, Deus, na soberania, no amor, na misericórdia dEle, na bondade dEle, Ele olha para tudo isso e Ele se compadece. E Ele nos dá o privilégio de participar da vocação dEle, que é cuidar e amparar os exaustos. E sabe como Ele faz isso? Chamando eu e você. Chamando a gente. Para a gente fazer esse trabalho no mundo, para a gente ser esse abraço, para a gente ser esse ombro, para a gente entregar o nosso recurso financeiro se precisar, para a gente acolher, para a gente amar, para a gente caminhar junto, para a gente dizer, estou aqui, me liga, está aqui meu telefone, para a gente se mexer, para a gente fazer alguma coisa.
Irmão, irmã, nós todos somos chamados por Deus, somos vocacionados por Deus. Agora, se você acha que mandar o dinheirinho lá para a África, para alguém que você conhece e terceirizar o trabalho é suficiente, não foi para isso que Pedro e André foram chamados. Eles foram chamados para largar as redes de pesca deles e serem pescadores de humanos, pescadores de pessoas, para exercer nesse mundo a vocação de Deus para com esse mundo, o chamado de Deus para esse mundo, e participar daquilo que Deus está fazendo. Dar uma resposta ao grito de quem sofre, dar uma resposta para os gritos silenciosos de quem sofre, dar uma resposta para os gritos da alma de quem está angustiado. Agir, se mexer, fazer, atuar, se comprometer, abraçar, estender a mão. O desafio dessa noite, irmão, irmã, é se nós vamos tocar o barco da nossa vida de qualquer jeito e, poxa, vamos lá seguir, vamos pagar boleto, vamos, sabe, vamos cantar no louvor, vamos pregar de vez em quando, vamos fazer alguma coisa ou outra, vamos cumprir a nossa agenda religiosa, tal, não sei o quê, chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e falar assim, puxa, que joia, pastor, estou cheio do Espírito, viu? Porque eu estou na escala de 3 ministérios, eu estou atuando, estou fazendo, a coisa está muito legal e Deus está comigo, tal. Porque eu entrego uma Bíblia para alguém de vez em quando. Porque um dia eu até falei para um cara no elevador, Deus te abençoe. Oh, que legal, puxa vida, Deus te abençoe, olha que chamado de Deus. Ou será que a gente vai, nessa noite, ouvir a voz de Deus dizendo para a gente, eu quero que vocês sejam pescadores de pessoas. Eu vou disponibilizar minha vida, meu tempo, meu conforto, meu dinheiro, para poder pescar gente, para poder amar gente, para poder me engajar com pessoas, para poder fazer a diferença nesse mundo, fazer a diferença nessa história e participar da vocação de Deus. Gente, que aventura maravilhosa! Eu vejo às vezes, sabe, a gente vive um tempo, né, em que a gente tem, hoje em dia a gente tem adolescente até de 50 anos, alguns dizem, né? A pessoa está com 50, 60 anos, aí ela resolve abrir um food truck para ter propósito na vida e fazer hambúrguer, né? Tem umas coisas muito loucas assim, né? Irmão, irmã, isso que eu estou falando para vocês, isso que eu estou dividindo com vocês essa noite, esse chamado de Jesus para a gente pescar ser humano, isso aqui é fazer da nossa vida a maior aventura. É dar propósito e sentido para a gente poder caminhar na vida. É para a gente poder contar para os nossos filhos, para os nossos netos, para todos aqueles que estão perto da gente, que olha, vale a pena viver essa vida servindo a Deus, porque servir a Deus não é só fazer uma catequese, servir a Deus não é só cumprir alguma obrigação, servir a Deus não é parar de comer pudim de ameixa, servir a Deus é poder dar uma resposta, ser um instrumento de resposta para tirar o escravizado da escravidão e libertá-lo, para ajudar aquele que está no escuro da sua alma, num quarto fechado, trancado, à base de remédio para conseguir dormir, e poder ajudar e falar assim, meu irmão, tem uma luz aqui, eu vou te ajudar a ver, a enxergar, vem comigo. É poder abraçar e lutar por aqueles que ninguém luta. Olha que coisa digna, que coisa maravilhosa, que privilégio nosso participar dessa missão de Deus no mundo. Gente, tem gente gritando em silêncio, tem gente exausto, angustiado. E Deus está dizendo para a gente nessa noite, não para salvar o planeta Terra, mas para amar o nosso próximo. Larga a sua rede de pesca. Vem pescar gente. Vem pescar gente. É óbvio, vai dar trabalho, vai dar dor de cabeça. O seu planejamento vai para o ralo muitas vezes.
Muitas vezes. Não dá nem para ir no PG de vez em quando. Mas, gente, isso é o sinal de que a gente ouviu, de que a gente aceitou e a gente topou ser pescador de ser humano. Você deseja fazer da sua vida uma resposta à voz de Deus, dizendo para você, vem cuidar de gente. Você deseja isso? Você quer isso? Deus está te chamando, agora, nessa noite. Escolha é tua. Você pode voltar, pegar sua redinha e continuar pescando peixe. Você pode continuar lá na mesa, né, coletando imposto. Você pode continuar pagando boleto. Você pode continuar fazendo tudo do jeitinho que você faz. Mas você pode também dar um outro propósito para a tua vida. E viver como um vocacionado. Amém?